Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Então, no programa de hoje do Frente a Frente, vamos debater mais uma vez sobre a questão da pandemia do coronavírus que nos aflige mais de 100 dias, né? E hoje, como tema, como debate para fazer essa discussão aqui no nosso Frente a Frente, nós temos como convidados Ricardo Jobim e o Luiz da Quatro Contabilidade, onde nós vamos conversar, né, falar, dialogar sobre a questão dos impactos, né, na retomada da economia, sobre a questão dos aspectos jurídicos para as empresas e também aspectos empresariais, contábeis, naquilo que pode ser feito do ponto de vista para o empresário, né, e, enfim, para a sociedade que está envolvida nessa grande virose que nos assola o nosso mundo, e nós aqui em Santa Maria não estamos fora disso. Então, Ricardo, já começo contigo, né? Estamos um pouco diferente, com máscaras, enfim, caindo, tal, se ajeitando, mas então, fazendo uma analogia, como é que, dos aspectos jurídicos, como é que as empresas podem se ajustar nessa questão da retomada? Queria te fazer também, além dessa pergunta, eu não sei se vocês estão acompanhando que, claro que não é um número muito significativo, mas o que está acontecendo, né? Muitas empresas estão fechando as suas portas por questão de gestão e por da pandemia, e outras também estão fechando para se deslocarem para outras localidades do Brasil, né? Enfim, como vamos ficar em tudo que está acontecendo e o que nós temos que fazer do ponto de vista jurídico? E claro que eu sei que tu também, além dos teus bons argumentos da tua dimensão jurídica, tu tem um argumento bastante plausível no ponto de vista empresarial. Então, que a gente conversasse sobre isso e desse uma opinião a respeito do que vai acontecer. Bom, obrigado, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui contigo, principalmente num programa que eu tenho alguma afinidade, acredito. Né, já apresentei o programa algumas vezes, né, e toda vez que eu retorno para a TV Santa Maria, eu fico feliz de ter participado do início desse projeto e visto que a gente pode contribuir e dar espaço para que Santa Maria possa não só se ver, mas se aconselhar, né, que é mais ou menos o objetivo de hoje. Claro, perfeito. Assim, a pandemia, ela pode trazer impactos diversos, certo? Depende da saúde financeira, depende do ramo da empresa, né? Então, tem empresa que fecha, tem empresa que precisa passar por um processo de recuperação, às vezes judicial, né? Tem empresa que continua e tem empresa que fortalece até a sua economia, dependendo do ramo de atividade na época da pandemia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar primeiro aquele que fecha, mais drástico, tá? Quando fecha uma atividade, bom, se tu calculou as rescisões, calculou toda a questão, né, dos pagamentos fornecedores e tudo direitinho e deixou tudo em dia, tá tudo bem, tu fechou uma operação. O que eu não estou vendo muito, porque nem é da nossa cultura, digamos, cultura gaúcha ou cultura, quem sabe, brasileira, o pessoal não está trabalhando muito a ideia de M&A, ou seja, de aquisição de empresas, de colocar a sua empresa à venda, de colocar o seu negócio à venda e tentar faturar, ou pelo menos transferir a operação para alguém que tenha mais saúde para aguentar o período de pandemia para depois retomar. É claro que a pandemia, dependendo do ramo, principalmente empresas que trabalham em shoppings, elas, por causa da questão da bandeira, ou mesmo comércio de rua, dependendo, é claro que elas vão sofrer algumas consequências, né? Diferentes consequências no ponto de vista da avaliação das empresas. Mas é importante dizer para todo empresário que existe um processo de evaluation que pode ser feito, que é um processo cientificamente conduzido, com métodos estabelecidos pelo mercado, para que as pessoas possam, ao invés de vender, ao invés de simplesmente desfazer a sua operação, elas transferir essa operação para outra pessoa que talvez consiga, fazendo frente aos custos de rescisão, manter o negócio depois. Rescisão trabalhista, eventualmente o pagamento de impostos que possam estar atrasados, eventualmente um parcelamento de simples, ou se for uma empresa um pouco maior em outras realidades. Então, eu não estou vendo muito essa busca no mercado, porque o que acontece? Crise é oportunidade para muitos que estão saudáveis. E quem está saudável pode fazer um processo de investimento agora. E tem gente fazendo investimento agora. Só que para isso precisa se desapegar um pouco do conceito terra arrasada e dizer o seguinte, poxa, eu tenho um negócio que vale alguma coisa. Tudo bem,
mas esse é o cara que está abandonando o negócio por causa da saúde, ou por saúde financeira da empresa, ou por qualquer outro motivo ele não tocou. Essa é uma realidade. Aquele que está tocando e está em estado muito complicado, do ponto de vista trabalhista, não está conseguindo pagar as pessoas, ele tem algumas ferramentas extrajudiciais e outras judiciais de conseguir lidar com o problema. Uma das judiciais é a ação de recuperação judicial, que, com todo respeito, ela é muito burocratizada, precisa de contadores muito competentes, precisa de uma equipe contábil muito alinhada, porque tu precisa comprovar toda uma regularidade do ponto de vista fiscal para poder conseguir alguns benefícios, como 6 meses de interrupção da questão da necessidade de pagamentos trabalhistas e algumas outras coisas, né, para que consiga respirar e tentar se reorganizar. Mas é um caminho que vai acabar chamando um administrador judicial nomeado por um juiz para ele entrar na tua empresa. E se esse caminho não estiver bem trilhado, ele vai se converter em falência. Então, tu vai acabar fechando a tua empresa igual. Então, o meu conselho é, só entre em recuperação judicial quem tiver contabilidade minimamente organizada e que entre sabendo que vai sair. Se não for sair, vai entrar para fechar. Daí não vale a pena, vale mais a pena fechar e encarar as consequências agora. Já nas extrajudiciais tem muita coisa acontecendo. Tem desde uma decisão, né, ordenando que os bancos permitissem uma carência de pagamentos durante esse período de pandemia por 3 meses, parece que vai ser renovado por mais 3 agora. Tem, a Selic está muito baixa, isso acaba ajudando também o processo de reestruturação de dívida, endividamento, mas o que é fantástico mesmo é quando a gente fala daqueles, seriam ativos podres, mas na verdade não são podres, que são aquelas dívidas que os bancos estão há muito tempo tentando buscar. O que está acontecendo? Tem dívida de 1 milhão de banco que o banco está fechando por 100 mil, 50 mil. São dívidas antigas que os bancos não têm esperança em recuperar. O momento para negociar essas dívidas é agora, porque os bancos estão precisando desses aportes, estão realmente torrando esses créditos. Então, nunca houve um momento para negociação de dívida bancária tão positivo. Agora, é claro, negociar dívida bancária, com todo o respeito a quem vai na agência, tem que ser um profissional experiente em negociação de dívida bancária. Às vezes não é negociar, às vezes é reestruturar. Tu calcula o OF da outra operação, reestrutura uma dívida antiga e troca por uma dívida nova, faz uma migração da dívida, reestrutura ela com a carência que tu vai querer desses primeiros meses de pandemia e jogando mais adiante. Como a Selic caiu muito, nos pré-fixados, nas parcelas pré-fixadas, o que acontece é que em muitos casos acabou baixando o valor antigo do financiamento. Sim. Então as pessoas precisam entender que não existe momento mais interessante para negociar com os bancos do que agora. É claro, não é assim negociar também, né? Tem outras, como eu disse, só para fazer um parênteses, né? Tem outras coisas que dizem respeito ao ramo, por exemplo, empresas que trabalham com eventos, né? Que está se trazendo uma discussão jurídica diferente, mas eu acho que eu estou monopolizando a palavra. Não, depois a gente te corta um pouco, mas tá indo muito bom, né, Luiz? Tá bem. Depois a gente pode até fazer algumas críticas, ou concordar, enfim. É que tem assim, existe um instituto jurídico que foi muito discutido quando os contratos de leasing, principalmente os de automóveis, eram lastreados em dólar, 20 anos atrás. Me lembro disso. E as pessoas entravam com revisionais bancárias alegando a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão queria dizer o seguinte: eu não tinha como adivinhar que o dólar ia multiplicar o preço por 5, claro. Então eu não vou pagar 5 carros que eu estou comprando no parcelamento. Naquela época, o judiciário tinha abraçado a teoria da imprevisão como uma coisa aceitável. Não era regra, mas aceitável. A grande maioria da jurisprudência, ou seja, os julgados apontavam que tu podia alegar, veio um fator externo, incontrolável, imprevisível, e por causa disso, isso tem que influenciar o contrato. Essa teoria da imprevisão, ela caiu no tribunal, não só gaúcho, mas nos tribunais do Brasil inteiro, como inválida, certo? Até, eu acredito que os dias de hoje, porque tem muita gente discutindo a teoria da imprevisão novamente por causa da pandemia. E essa eu acredito que vai colar, porque imprevisão não pode ser qualquer argumento, né? Tem que ser algo realmente grave. E a pandemia é algo realmente grave, é algo realmente inesperado. Eu acredito que existe uma tendência dos tribunais começarem a considerar que os contratos podem sim ser revisados com base na teoria da imprevisão por causa desse fato específico, pandemia.
Existe uma sinalização jurisprudencial muito forte. Alguns julgamentos de primeiro grau já estão dando até algumas liminares sobre suspensão de pagamentos, né? Sem interrupção, naturalmente, do serviço ou do produto adquirido, que estão chamando a atenção. Então, o mundo jurídico vai ter um eco muito forte nessas demandas. Em qualquer demanda contratual que a pessoa possa alegar que era imprevisível. Por exemplo, uma empresa que trabalha fazendo vídeos de formaturas e organizando formaturas, e de repente a formatura não acontece. Foi pago, foi mobilizado, tá, mas e o direito da empresa? Existe, as pessoas não estão achando isso. O pessoal acha que o direito do consumidor ele é uma coisa muito... Né? Mas não, existe. Existe a possibilidade de se remarcar a data e não ter que se devolver dinheiro automaticamente. E isso tem sido discutido, claro, sempre existe uma margem de discussão, mas eu vou falar não da teoria da imprevisão, mas a imprevisão da pandemia, ela realmente vai ter que ser abraçada pelo judiciário. É claro, meu amigo, quando o judiciário reabrir. Sim, pois é. Esse fator mas, Luiz, assim, vou passar um pouquinho para o Luiz falar, mas o Ricardo nos apresentou duas hipóteses, né, alternativas desse novo normal, muito interessante, porque e que não é uma terra arrasada, né? Na verdade, são alternativas que o meio empresarial pode buscar, né? Que são a questão da venda, né? Tu transferir os ativos, né? E essa questão de buscar no direito, né, alternativas para conseguir viabilizar o seu negócio. Tanto no extra quanto no judicial, né? Então Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar com vocês dois aqui ao meu lado. Justamente bem colocado pelo Ricardo essa situação, porque, claro, culturalmente, o nosso empresário regional, digamos assim, ele é muito agarrado ao negócio dele. O negócio é meu, não vou trazer investidor, não vou trazer ninguém, não vou vender. Acredita muito no negócio dele, só que esse período da incerteza, que aconteceu desde março, o que aconteceu? Aconteceu uma incerteza e o empresário ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe nem até quando vai isso. Então lá no começo, em março, o empresário começou a buscar todas as alternativas que podia, né, preocupado somente com a venda, com o fluxo de caixa, enfim. E aí o tempo começou a passar e está acabando essas alternativas. Então veio a nível federal, por exemplo, teve algumas saídas, né, que estão sendo usadas, estão sendo tomadas, precisam ser revistas para dar esse fôlego a mais. A nível de bancos mesmo, teve algumas liberações para crédito para as empresas, mas muito pouco chegou no empresário que realmente precisa. Então essa incerteza faz com que ele se retraia também e não consiga pensar em outra coisa a não ser manter o negócio dele vivo, né? Mas com certeza é uma saída muito, muito boa, é uma alternativa. Essa questão da renegociação, eu percebo que o pessoal está fazendo muito, que seria o extrajudicial, né? De negociar a locação, negociar com o fornecedor, explicar a situação, e está tendo uma boa aceitação, digamos assim, nessa situação. E essa questão de recursos. E o que eu chamo a atenção, já que o intuito também é do pós-pandemia, né, Alexandre? É se preocupar um pouco também com o perfil do consumidor depois disso. O que vai acontecer quando começar a voltar ao normal e como vai ser esse normal? Óbvio que nesse momento a gente está numa retração grande, tanto é que, se eu não me engano, nos 3 meses na pandemia, teve mais depósito em poupança do que saques, inclusive. Isso é uma amostra que o consumidor, o potencial consumidor, em vez dele estar injetando dinheiro na economia, ele está segurando um pouco. Isso é uma questão de segurança, né? Uma segurança para a família. É uma segurança que atrapalha bastante a economia, mas claro, ninguém pode ser... contrário a ela. Não, ninguém vai poder falar mal de uma pessoa que está se protegendo. Exato. E aí a economia tem que entender isso também, começar a fazer ações diretas e efetivas. O empresário que eu vejo hoje, ele não pode errar nesse momento. Ele tem que pensar, se assessorar de pessoas competentes para auxiliar e tomar medidas assertivas e justas, porque o momento é de manter o negócio vivo e tentar estruturar. Então, muitos empresários, que nem eu chamo, tem que profissionalizar o negócio. Tu tem que ter o controle do teu negócio, tu tem que ter pessoas capazes de te ajudar para te poder enfrentar a pandemia e tentar sair mais forte. Sempre digo, tá aí, tem que sair de um jeito ou de outro e tem que sair mais forte.
Porque não adianta correr para um lado, correr para o outro, pegar qualquer tipo de financiamento, pegar qualquer tipo de empréstimo, negociar de qualquer jeito, ser um profissional capaz de fazer, porque depois não acabou a pandemia, não tem uma data fim e começou um normal que todo mundo sabe. Então esse depois vai impactar prorrogações, fluxo de caixa, se tu vai ter condições de pagar isso, não adianta tu empurrar para frente. Então, o que eu chamo a atenção são uma série de coisas que tem que profissionalizar a sua empresa. O empresário tem que ser, de fato, nesse momento, ser empresário, ter o controle para poder passar pela pandemia e seguir. Não adianta passar por ela e no momento que acabar todas essas prorrogações, todas as negociações, tu não ter condições de manter o teu negócio de novo. Uhum. Vocês estavam falando, eu estava pensando numa situação, na questão que o Ricardo nos apresentou aqui, 2 novas propostas, né? Mas antes disso, quero dizer que nós estamos ao vivo no Facebook, a direção da TV me mandou avisar aqui que estamos ao vivo. Mas, Ricardo, será que a questão é essa também? Uma terceira alternativa, além das outras 2 que tu já mencionou para nós, é a transformação da questão de uma empresa, vamos dizer assim, como era antes, para a questão do e-commerce, do digital. Te pergunto isso porque tu, claro. Além de tu adorar a tecnologia, que eu sei, tu também é um fã disso, né? Sim. Será que isso também poderia ser uma alternativa, mas tem que ter todos os cuidados jurídicos e até, enfim... O e-commerce, ele é uma ferramenta... Bom, aqui em Santa Maria nós temos várias empresas muito competentes na área do e-commerce. Hoje o e-commerce não precisa ser de uma loja grande, não. Qualquer negócio pode ter e-commerce, pode conseguir ter sua plataforma. Tem outras formas também que não são tecnológicas. Por exemplo, tem muito lojista trabalhando com bolsa, né? Principalmente quem trabalha com vestuário e percorrendo os clientes com bolsa e lucrando com isso. Assim, o negócio transforma. O jeito de fazer transforma. Qual é a barreira do e-commerce para tu comprar uma roupa? Tu não pode experimentar ela, entende? Mas, em compensação, alguns outros produtos tu consegue comprar com e-commerce com alguma segurança. Então, como eu disse, ele é muito cruel dependendo do ramo, sabe? Dependendo do ramo. Mas que existem alternativas tecnológicas, sem dúvidas existem. Elas não vão resolver tudo hoje, com a tecnologia de hoje. Mas, por exemplo, mesmo para vestuário, já existe tecnologia que consegue medir com precisão, né, o tamanho da pessoa e a roupa para saber se vai servir ou não. Claro que isso daí está no forno, né? São coisas que vão ser popularizadas nos próximos 5 anos. Mas tecnologia hoje a gente teria para tudo, para não ser necessário mais a presença de uma loja física. Mas existe uma questão que não vai mudar tão cedo, que é mesmo que as pessoas possam fazer as coisas de casa, elas não querem. Porque comprar é diversão. Shopping center é diversão, e no centro é diversão. Ou seja, tu vai lá e tu acha uma coisa inesperada. Então existe um processo de liberação de dopamina cerebral quando não só as mulheres vão às compras, mas até quando homens vão também. Claro que no meu caso, eu acho que eu vou numa loja de arma eu fico mais feliz, né? Mas, cada um com o seu brinquedo. Né? Sim. Então, com seus gostos e as suas preferências. Então, esse tipo de situação, ou seja, a presença da loja física, ela não vai acabar nunca. Se ela vai mudar um modelo, por exemplo, se ela vai ser uma loja para experimentar e daí de repente tu vai receber o produto em casa em 24 horas, ou se tu vai pegar um daqueles Amazon Locker, como já tem nos Estados Unidos, que são armários que ficam distribuídos pela cidade como depósitos dos produtos. Não sei, muita coisa vai mudar, mas uma coisa eu sei. Se o cara ficar vendo só que o movimento está fraco e ficar parado na loja, ele está roubado. A Abrace, né, que é a Associação de Shopping Centers, tem trabalhado essa questão com muita precisão, porque shoppings são os maiores interessados nisso. E os próprios shoppings estão envolvendo modelos de drive-thru e outras formas do shopping, né, seja disponível para todas as lojas, justamente para ajudar a facilitar. Se isso for temporário, não vai ter problema. 1, 2 anos vai voltar à normalidade. 1 ano, quem sabe, meio ano. Talvez até o final do ano a gente ainda esteja apresentando o programa de máscara, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, a coisa, durando ou não, ela vai ter que mudar. Porque o que a gente está fazendo por causa dessa pandemia é apenas acelerando um processo uma evolução, tecnológico que a gente já poderia estar fazendo antes, entende? Já existe uma tendência. Então,
Não, É uma transformação, na Luiz, verdade, que estamos passando. Luiz, aproveitando, né, que tu trabalha com essa área de escritório, na verdade os escritórios de contabilidade já vêm numa transição com bastante uso de tecnologia, né? Sim, sim. Está se acelerando isso? Sim, também. Também a tecnologia está presente hoje em dia em Porque é tudo, serviço, né? Então é aquilo que o Ricardo está falando aqui. Eu vejo assim, o digital muito útil na questão, o remoto, né? Escritório de advocacia, tu pode fazer. A tecnologia, tendo um computador, tu resolve o problema do teu cliente. O fórum estando aberto, sim, mas... Sim, aí tu... A tecnologia está presente em tudo, só muda o foco e a área, digamos assim, né? E claro, bem como o Ricardo colocou, a transformação está acontecendo. Não pode ficar parado reclamando, eu não posso, ninguém de nós pode estar parado reclamando, e tem que estar preparado para o que está por vir. O foco vai ser o consumidor, acredito. Então, a forma que o consumidor quiser consumir o teu produto, tu tem que estar disponível, senão tu vai perder mercado. Então, vai ter o consumidor que quer um contato via e-commerce, presencial, enfim, todos os tipos de forma de vender, não diferente na prestação de serviço, não diferente na contabilidade. Então, cada vez mais se automatiza processos, né, para te poder, daí sim, o contador agir na forma humana, na pessoalidade, poder verificar, interpretar, que é isso que eu acredito que a tecnologia não vai substituir, porque nesse momento de pandemia, falando agora um pouco da nossa área, o contador teve que estar muito mais próximo do seu cliente, né? Que são os processos que é só o que o humano faz. Mas em questão de processamento de informação, de importações, de processos que são feitos manuais, isso existe, muita tecnologia já que de certa forma auxilia, substitui, enfim, mas eu acredito muito no contato humano, que a gente pode trabalhar muito na qualidade do tratamento dessa informação para a empresa. Então isso só tende a agregar, ela não vai substituir o nosso trabalho, por exemplo, ela só tende a nos dar mais ferramentas para um resultado mais eficiente. A gente está falando muito da questão de alternativas pensando no mundo privado, né? Tá, e agora eu vou fazer não sei se é uma pergunta lá no calcanhar de vocês. Tá, e o gestor público, a máquina pública está preparada para tudo? Que nem o Ricardo já falou 2, 3 vezes aqui, a questão, tudo bem, o home office de um escritório de advocacia pode funcionar se o fórum estiver aberto. O tribunal fazendo julgamento, mas não está tendo audiência, e não existe audiência digital ainda. Tá, e aí, então, os estados, os municípios e a federação estão preparados para essa... Eles vão voltar melhor? Olha, curiosamente, onde é mais possível fazer isso, e onde é mais barato fazer isso, onde é mais simples fazer isso, que é justamente no setor público, é onde a gente vê menos informatização. Verdade. Eu tenho que admitir isso, porque olha só, boa parte dos serviços prestados aqui em Santa Maria, por entidades públicas ou mesmo empresas vinculadas ao governo, como o IP, por exemplo, tá? Estão com sérias dificuldades de atendimento porque eles só atuavam do jeito tradicional. Boa parte desses processos já podiam estar informatizados há muito tempo. A nossa prefeitura também já podia ter informatizado 90% das coisas. Se reclama que falta mão de obra para fiscalizar, mas com todo respeito, não é que todo mundo tenha função de fiscal, mas tu consegue diminuir a necessidade de mão de obra na automatização. Isso claro. Desde o tempo da mecanização agrícola e agora não mudou. Claro. Mas nós temos servidores suficientes para conseguir dinamizar e desburocratizar Estado, União, município. Desde que haja esse processo de automação e que essas forças de recursos humanos possam ser destinados a setores que estão mais frágeis do poder público, como, por exemplo, fiscalização. Mas eu não estou dizendo que é simplesmente tira daqui e bota lá, porque não é. Esse processo de integração tem que ser bem feito. Todo processo de informatização, ele é complexo por natureza. A cadeia lógica de um sistema de computador, ela leva anos para ficar redonda. E, na verdade, ela nunca fica pronta, porque ela está sempre melhorando. Mas a população hoje já está habituada a utilizar os sistemas digitais para quase tudo. O auxílio emergencial, tu pediu no aplicativo. Então, agora, eu falo isso com muita preocupação, porque a gente vê muita gente ainda trabalhando com carimbo. Sim. Entende? E, hoje tem assinatura eletrônica.
Hoje tu tem blockchain para garantir a segurança dos contratos e a fidelidade dos dados, sabe? Então, eu acho que quando a gente tiver essa mudança, primeiro vai acelerar muitos processos, porque vai ter menos participação humana. Os prazos, principalmente de alvarás e concessões de pedidos ao poder público, vão se acelerar e a atividade econômica acelera junto. Até a redundância, às vezes, desses processos, tu faz o processo, às vezes, a mesma documentação ela circula 5 vezes. Tu tendo isso de uma forma online... Uma coisa simples, né? Digamos que tu tenha como um cidadão inscrito no município de Santa Maria, tu pode ter um sistema de base de dados no blockchain. Ali tu bota o contrato social da tua empresa, tu bota teu alvará de PPC e tu deixa todos os documentos lá. E de lá, todo o sistema público pode puxar informação para que tu não tenha que juntar mais documento nenhum. Não existe mais. É ridículo que em 2020 a gente ainda precise ficar com calhamaços de documento para anexar pedidos físicos. Não tem sentido nenhum, até porque boa parte desses impressos são impressos de sites. Sim, né? sim. São negativas ou outros documentos que a gente busca de websites. É curioso, né? Está lá no website, mas não, tu tem que imprimir e entregar físico. Por quê? Porque quem está recebendo físico não quer olhar no website. Por quê? Porque não está integrado. Então, até negativo às vezes. Tem uma pessoa lá recebendo e analisando o documento que já podia estar pronta essa análise. Então, são cadeias lógicas simples e que trariam extrema economia de um poder público quebrado, vamos pegar o Estado, não consegue nem pagar o salário em dia. Ou seja, isso é necessário, isso o servidor tinha que puxar. Sim. Até em nome Mas vocês acham que isso acontece, é uma questão da cultura dentro das máquinas públicas e pelo que vocês estão dizendo aqui para nós, essa questão dessa ruptura da informatização, nessa retomada agora, que a gente está percebendo que nem tu deu um exemplo clássico e que pegou a população mais carente do Brasil, que para pedir o auxílio emergencial tinha que pedir pelo smartphone, aplicativo. Isso porque o governo olhou para a Caixa Federal e disse: Caixa, te vira para pagar isso daí. Porque vamos combinar que foi uma sacanagem com a Caixa Federal. O governo chegar, o governo adora sacanear a Caixa. Os ministros vão lá, falam qualquer palavra. Sim, do operacional, entendi. É tipo, quantos milhões de benefícios são pagos? Olha, sabe o seguinte, vocês aí que estão trabalhando na Caixa, vocês vão sim, agora entendi a tua. 600 milhões de benefícios. Eu estou brincando, né? Não é esse número. É muito menos. Mas assim, ó, se virem. Porque o canetinho aí tu vai ter que fazer. Mas começo por onde, termino por onde, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer um processo de massificação e filas estão podendo ter aglomeração? Então, é insano. Como, e daí eu vou te dizer, tu perguntou até se, eventualmente, quem sabe os funcionários públicos não estivessem abertos, acredito que muitos estão abertos. Mas o problema é falta de liderança, meu amigo. Enquanto o gestor público pode ficar tirando foto de uma ponte inaugurada, ele não tem foco em resolver pepino e bucha. Porque para isso tu precisa entrar no problema, trabalhar, compreender o problema, trabalhar, e tu não vai tirar tanta foto disso. Não vai te dar tanto voto. Então, o político profissional, ele não tem essa prioridade de gestão. E o servidor público precisa ser liderado. Com todo o respeito, o concursado sabe muito mais do que o CC, com certeza, o concursado, mas o concursado precisa ser liderado. Nem que seja para o líder perguntar para o concursado e dizer como é que as coisas são possíveis de funcionar. Daí ele, com a experiência de anos à frente daquela função, pode colaborar para construir alguma coisa. Agora, todo mundo tem que se desarmar, todo mundo tem que aprender nesse processo. E os gestores públicos não estão focados em desburocratização no Brasil. E isso me chateia muito, porque a cada mês que uma empresa que podia estar aberta gerando empregos não trabalha, toda essa grana que essa empresa geraria, ela some da nossa economia, some do teu bolso, do meu e do teu. Claro. Sim. Porque o dinheiro gira. Então, o dinheiro não trabalhado é dinheiro perdido. Então, a gente perde milhões por causa da burocracia. É muito cara essa conta. E força até a informalização também, né? E força principalmente uma redução da arrecadação dos próprios tributos que sustentam a máquina. Então, sem atividade econômica não tem tributo. Eu acredito muito que vai ter que mudar isso, porque eu acho que dentro desse pacote, digamos que no novo normal, isso vai ser exigido, que tenha essa mudança, mas eu não acredito muito que essa seja uma mudança muito tão imediata. Então, vocês querem dizer que o vírus vai mudar até a cultura do
do servidor público, tu vê hoje um impacto, um vírus. Tu vê o potencial do vírus, né? Mas será que isso é para amanhã? Olha, se for que nem a gripe espanhola foi e passou, como a peste negra foi e passou, tudo bem. Daí, se a gente encontrar... É que nenhuma dessas pestes foi combatida como a gente está combatendo. Por isso que não houve lockdown no passado. Porque nem sabia o que está acontecendo. Sim. Agora, o domínio científico, ele nos obriga a trabalhar esse programa aqui de máscara. Tudo bem. Agora, quanto tempo vai durar esse vírus? Ninguém sabe. Então, só tem um jeito. Darwin, né? Lei de Darwin. Vamos nos adaptar se quisermos permanecer como espécie. Estou falando espécie empresário. Não estou falando espécie humana. Entendi. Estou falando, se o empresário não conseguir se adaptar, ele vai perecer. Novos tempos. É isso, Luiz? É isso, foi tudo bem abordado pelo Ricardo. Não, contigo. E realmente, voltando, essa questão nesse momento de pandemia, é justamente isso, se fechar, olhar para o seu negócio. Eu acho que o principal também, tem que tirar a parte boa, né? Então não adianta falar da parte ruim da pandemia, é olhar para o seu negócio, ver o que pode melhorar e trabalhar ele para conseguir, se tu não tinha antes, pelo menos nesse momento, ter o domínio do teu negócio. Perfeito. Perfeito o que tu disse agora, porque tá com tempo sobrando, faz o que estava pendente. Vê aquele projeto de marketing, aquela organização de controle financeiro que tu não tinha feito. Vê a tua parte tributária, né? Procura teu contador, vê se está tudo certinho. Aproveita o tempo, mas não fica parado. Crise pode ser oportunidade. Pode. Para alguns ramos. Alguns não. Alguns é quebradeira mesmo. Então, vamos ver como é que a gente pode se comportar para essa crise. Se algumas pessoas vão ter que mudar de setor, buscar novas oportunidades. Mas já tem nos Estados Unidos, agora em Miami, abriu uma loja especializada em venda de artigos para combater o Covid. Máscaras com estilo, com álcool gel especial, não sei o que, sabe? Não adianta, né? Quando tiver todo mundo chorando, vai ter alguém vendendo lenço. E a gente precisa se adaptar a essas realidades, senão não vai dar. Já não é novidade, né? Nós estamos, às vezes, mais com essa mudança, então a gente tem que sair mais forte. Eu falo de novo isso, porque a gente vê muita gente sentada realmente reclamando. Tá ruim, o vírus está me quebrando. Tá ruim? Não tá bom. Não estou aqui dizendo que tá bom. Mas justamente tem que fazer essa reflexão, essa organização para te sair. A OAB pagou para alguma empresa para fazer essa máscara aqui. Com certeza. Tá? A tua é muito chique, deve ter sido o Gobos, alguma coisa. Eu nem vou revelar de onde é, para não gerar um. Estão faturando exatamente. Então, eu nem vou falar para não gerar uma desigualdade. Uma desigualdade. Mas, pessoal, é o seguinte, agora pensei em um outro assunto, mas que tem que ver com a questão do impacto da vida, do dia a dia, do empresário ou das pessoas também. Essa questão do modelo, essa metodologia do Estado aqui do Rio Grande do Sul, das bandeiras, do distanciamento social, a questão da opinião de vocês sobre isso, né? Está dando resultado? Enfim, o olhar de vocês sobre isso? Vamos lá. Bom, de uma maneira geral, né, Alexandre, acredito que foi bem pensado, né, foi bem montado, tem uma visão econômica junto, tem a visão científica junto, tem o estudo todo por trás, que pelo que eu vejo a nível nacional foi nos imitando, que apresentou um modelo de reestruturação. Então isso eu acho que é muito bom, né? Foi pensado. Agora, lógico que eu acho que precisa sofrer algumas adaptações ali dentro. Vejo que tem algumas atividades que estão sendo mais prejudicadas do que outras. Por exemplo, rapidinho, buffet de restaurante. Em nenhuma das bandeiras o buffet pode ser utilizado. Conseguiram fazer com que o funcionário do restaurante, né, sirva lá o cliente, enfim. Bom, foi uma solução
beleza. Tem outras atividades que pode ter esse contato. E eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, só estou comentando uma diferença que eu vejo no sentido de assim, ó, eu quero ser eficaz para combater o vírus ou eu quero avaliar somente o nome lá, o negócio. Restaurante, supermercado, padaria, ou a forma de combater, entende? Então eu vejo que ele precisaria algumas lapidadas para conseguir ser mais igual para todas as atividades. Mas, numa maneira geral, eu acho que foi uma saída muito boa, porque está bem embasado, está bem montado, né? E acredito que ele vai nos trazer benefícios e sair da situação o mais rápido possível. Ricardo. Olha, é muito cruel a gente fazer qualquer análise, porque eu acho que ninguém queria ser governador do estado agora. Também. Né? Mas assim, ó, eu tenho medo, porque eu não tenho bola de cristal, certo? Tem gente dizendo que o lockdown não funciona, tem gente dizendo que o lockdown funciona, tá? O sistema de bandeiras é o que tenta equilibrar, né? E nesse aspecto a gente louva. Mas tem um problema sério, viu, Alexandre? Que não vejo como a gente solucionar ele. O problema é que as empresas não podem quebrar, porque isso acaba com o lockdown. Sim. Como assim? É. Perfeito. Quantos demitidos tu tem? Eu tenho 10 mil demitidos em Santa Maria, por exemplo. Tá? São 10 mil pessoas que algumas vão ter uma segurança no seguro-desemprego, outras não. Muitas vão ter decisões boas para conseguir sobreviver por algum tempo, outras não, mas uma coisa eu garanto. O cara que estiver em casa, desempregado, certo? Tendo que comprar comida, perdeu o emprego por causa do fechamento, porque a atividade econômica parou. Vocês acham realmente que ele vai ficar em casa, que ele vai obedecer ao lockdown? Se ele precisa comer e alimentar a família, ele vai desobedecer ao lockdown. Então, qual é o problema do lockdown? Ele fecha, mas a quebradeira, se a empresa fecha e causa demissão, a demissão ela é a coisa mais contrária ao lockdown que existe. Sim. Porque está obrigando uma pessoa demitida a se expor, a sair de casa, buscar emprego e aceitar absolutamente qualquer atividade. Tanto quando demite uma analogia, a gente põe na rua, né? Então, assim, ó, eu fico muito preocupado quando as pessoas falam lockdown como solução, porque as consequências do lockdown são contrárias ao próprio lockdown. Então, é um cobertor curto, né? Se tu quer tapar as orelhas, tu vai deixar os pés de fora. E vice-versa. Então, não tem como. E as pessoas têm que entender isso, sabe? O radicalismo nos dá a solução. Eu tenho que fechar. Eu digo, sim, quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem não pode, vai sair, porque isso é inerente do ser humano. Ele não tem como ficar em casa. E eu acho que é desrespeitar esses demitidos, essas pessoas que passaram a ser desempregadas, que essas sim estão com um pepino tremendo, a gente ignorar um pouco o efeito econômico disso. Eu não estou dizendo abre tudo, morre todo mundo. Não é 8 ou 80. Sim. Eu estou dizendo que não tem solução. Que fechar é igual a abrir, dependendo do que acontecer. Se quebrar as empresas, fechar é igual a abrir. Tu fecha a empresa e tu suspende ali o shopping, tudo bem, não está trabalhando, mas tu bota um monte de gente na rua para sair para buscar emprego, para tua atividade. Então, é a favor do lockdown? Não é. Então, por favor, gente, a gente está falando de lógica básica. E quando as pessoas ficam polarizando esse debate, mostra que elas realmente não entenderam o que está acontecendo. Sim. Fique em casa. Eu digo, tá bem, quem pode, fica em casa. Quem não pode, vamos solucionar quem não pode, então vamos tocar o debate. O que eu faço com os demitidos, então? Vai ser auxílio emergencial? 600 basta? O empresário, que era dono de uma loja no shopping, está absolutamente quebrado, que a loja só pagava as contas dele. Ele tem direito ao benefício? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Acredito que qualquer pessoa que esteja quebrada, sem condições, e que não tem uma renda familiar acima de 3.000 e tantos reais, tem direito ao benefício. Vamos perseguir porque a fulana vai casar no Caribe. Tudo bem, gente, mas essa é a exceção. A regra é que as pessoas estão quebradas mesmo. Agora, não adianta trazer pânico. Eu só estou dizendo que a bandeira vermelha não resolve grande coisa, porque tem consequência. A laranja parece adequada. Mas está expondo a vida das pessoas. Eu digo assim, a vermelha também está expondo, é isso que eu estou querendo dizer. Então, não é uma questão de fechar ou abrir, é uma questão do que vai acontecer depois. E as pessoas estão trancando no fechar ou abrir. Não estão querendo levar o assunto adiante. Daí, a gente vai continuar. Não sabemos ainda, nem sequer se o lockdown adianta, né? Porque existe a discussão entre os médicos. Né? Então, eu prefiro não dizer.
Eu prefiro não dizer nada, porque eu não sou médico e essa doença é nova. Então a gente só vai saber disso em 1 ou 2 anos, o que deveríamos ter feito agora. Mas a minha bola de cristal está estragada, porque está todo mundo cheio de bola de cristal aí descravando que vai ser isso, vai ser aquilo, e principalmente gente que nem é médica, né? Falando de vírus, aí é triste, né? Eu, por exemplo, eu respeito a tua ciência como professor, eu respeito o teu ofício, né? Dentro da tua empresa de contabilidade. Eu também gosto de ser respeitado quando eu sou advogado, eu tenho o dever de respeitar médico. Claro. Mesmo quando eles divergem, significa que eles ainda estão na busca do consenso, mas eles podem falar sobre isso. E aqui no Brasil parece que todo mundo é médico, todo mundo é especialista, todo mundo sabe tudo, todo mundo vai fazer o que quer no final das contas. Então, seja o que Deus quiser. Muito bem, agora eu vou para aquela última, derradeira pergunta, questionamento a vocês, mas eu vou dar 1 minuto para cada um. Não, eu falei muito mais do que ele. Tu pode dar 10 para ele e 1 para mim. Então, meio minuto para o Ricardo E 1 minuto para ti. Tá bom. Tuas considerações finais, Luiz. E já agradecendo vocês dois pela dispor estar aqui debatendo sobre isso. Obrigado. Sempre é muito bom conversar sobre isso, porque é algo que não é líquido e certo também, né? É algo que pode ver que o cenário ele muda, assim como ele muda. Antigamente conseguia fazer um planejamento a longo prazo. Nesse momento, o cenário muda semana a semana, dia após dia. Então, a gente tem que ver do limão fazer uma limonada, muitas vezes. Tem que ver que o cenário está aí. A gente precisa realmente pensar nesse prazo curto para sair com os pés no chão. Então, sempre é muito bom a gente conversar, no que a gente puder contribuir como profissionais, para auxiliar. O fechar a empresa, que foi mencionado também, as pessoas têm que ter consciência que fechar a empresa não é simplesmente ir lá bater a grade e fechar. Isso botar um cadeadinho, não é isso, tem 10 empresas fechadas, mas fique em casa, né? Eu não quero que, entende, mas é uma situação que tem que ser analisada, porque fechar a empresa traz muitos traumas, a economia para de girar, ela para de crescer. E faz as pessoas demitidas saírem de casa. Faz as pessoas saírem para a rua, trauma psicológico vai vir junto. Então não é tão simples, não ou fica em casa ou sai para a rua, é algo que tem que ser, tem que ter muito equalizado, né? Então acredito que as pessoas, os especialistas de Facebook, de redes sociais, têm que entender isso. Então não é quando a gente está aqui falando de economia, não é que tu está contra a vida, não é porque tu fala a vida que tu é contra a economia. A gente tem que entender essa todo mundo valoriza os dois. Exato. Os dois são necessários. Eu acho que os dois eles estão na mesma linha. Tu precisa estar vivo para gerar emprego. Então acho que tem que ter muito cuidado nesse momento. É um momento novo para todo mundo e é justamente isso. Tem que entender, tem que respeitar o médico, tem que respeitar as opiniões, o empresário que está quebrado, a pessoa que está hospitalizada tem que ter leito. Claro que tem também aquela questão do próprio empresário mesmo, que teve esse período de lockdown que seria para nós termos mais leitos, mais respiradores, enfim, se foi feito, se não foi feito. Então tem uma série de coisas para ser analisada. Mas, finalizando, acho que já estourei meu 1 minuto. Com certeza. Eu torço que o nosso empresário, que é um assunto mais empresarial, ele consiga sair mais forte dessa crise. Não vou te dar 1 minuto, mas eu te dou o direito de tu ter uma frase para finalizar o nosso programa. Pode ser? Reduzir. Sim. Gente, vamos ser otimistas. O Brasil não está acostumado com crise como acha que está. A Alemanha foi destruída completamente na Segunda Guerra e hoje é uma das maiores potências econômicas do mundo. Nós estamos fora daquilo que a gente está acostumado. Nós estamos enfrentando, depois de anos, realmente uma crise muito séria. Mas teve gente que passou por coisa muito pior, em guerras, outras situações, que povos que conseguiram se recuperar. Isso é muito menor do que foi enfrentado por esses países em outras épocas, que era morte em cima de morte, era de milhões de mortos por causa de guerra, aniquilação econômica total. Então, vamos ter calma, né? Porque não adianta ficar surtado, apavorado, mesmo que esteja passando por uma situação de extrema dificuldade. A gente tem que saber que a solução está na calma e no raciocínio e na frieza de como a gente vai lidar com a crise e como nós vamos sair dessa. Porque o pânico não ajuda nada, o pânico só atrapalha a comunicação. Apenas isso. Muito bem. Então esse foi o Frente a Frente de hoje, debatendo aqui com o Ricardo e com o Luiz. E encerro aqui dizendo para vocês que também aprendi muito com os convidados, como sempre,
como os outros programas, e continuamos até uma próxima oportunidade aqui no Frente a Frente na TV Santa Maria.